Olá, eu sou a professora Alessandra Cristina Marcolin, sou professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. E hoje nós terminaremos o assunto puerpério com o terceiro módulo, que diz respeito à assistência ao puerpério. É importante que vocês saibam que ao final desse módulo, vocês serão capazes de enumerar os cuidados na internação de uma puérpera, discutir a técnica correta de amamentação. Vocês serão capazes de prescrever medicações no puerpério, de identificar o momento adequado da alta hospitalar e serão capazes de orientar a paciente sobre os cuidados a serem tomados após essa alta. Para que a assistência no puerpério seja adequada, é importante que a maternidade adote a prática do alojamento conjunto. No alojamento conjunto, o recém-nascido fica o tempo todo com sua mãe durante a sua internação. Essa prática facilita a adoção dos cuidados prestados ao RN e também facilita o estabelecimento da amamentação, permitindo que a paciente fique internada o menor tempo necessário. É importante que façamos exame físico nessa mulher nos primeiros dias de puerpério, exame físico geral completo e um exame físico voltado para avaliação dos parâmetros puerperais. E também é importante que tenhamos um suporte psicológico a essa mulher, caso seja necessário. Sempre que formos conversar com essa mulher, devemos chamá-la pelo nome, não devemos lembrar dessa mulher apenas como um número, como um leito, como uma enfermaria. E evite prestar uma atenção exagerada ao recém-nascido. A mulher carece de cuidados, carece de atenção e o seu objetivo, quando da avaliação puerperal, é prestar cuidados a essa mãe. É importante que vocês saibam dados sobre o recém-nascido, sobre as condições de nascimento dessa criança, para que evitemos situações constrangedoras, como a do tipo perguntar sobre um recém-nascido e o que ocorreu para aquela mulher foi um óbito fetal ou um recém-nascido com malformações graves, que inclusive não está com ela no alojamento conjunto. Então, é importante que vocês tenham informações sobre o seu filho, informações adequadas sobre o seu filho. A avaliação clínica diária, como eu já disse para vocês, e tudo deverá ser transcrito no prontuário. Mais uma vez, o exame físico com ênfase nos parâmetros puerperais para que possamos identificar anormalidades e possamos intervir o mais precoce possível na resolução de um problema que porventura ocorra. Entre os cuidados prestados a essa puérpera, é importante que se faça a aferição de temperatura dessa mulher de 4 em 4 horas, sempre pela via oral, pelos motivos já explicados anteriormente. Os demais sinais vitais serão também anotados de 4 em 4 horas. É importante que as mamas sejam avaliadas diariamente para que possamos fazer o diagnóstico de engurgitamento o mais precoce possível ou de traumas mamilares. O útero deverá ser palpado e o fundo uterino deverá ser medido para que possamos avaliar a evolução desse órgão. A monitorização do sangramento deve ser rigorosa para que possamos fazer diagnósticos precoces de hemorragia puerperal. As incisões também deverão ser sempre avaliadas, tanto a incisão de um parto cesárea quanto uma incisão em períneo materno. E os membros inferiores não deverão ser esquecidos. Lembrem que a puérpera tem um risco de fenômenos tromboembólicos muito maior do que a mulher em qualquer fase de sua vida. Então é importante que façamos a aferição dos membros na busca de sinais de trombose, de edema muito além do normal e outros dados que possam nos mostrar a normalidade. E quando a mulher poderá receber dieta no puerpério? É claro que ela receberá dieta conforme o seu desejo, ela tem que ter o desejo de se alimentar. Além disso, a paciente tem que estar em boas condições. Se ela realizou um parto normal, ela pode receber a dieta imediatamente após o parto. Se ela fez um parto cesárea, ela receberá dieta após ela ter eliminação de flatos e quando no exame físico os ruídos hidroaéreos estão presentes. A princípio, a dieta de uma puérpera é hipercalórica, de 2.500 calorias por dia, e deverá ser rica em proteínas para aumentar o teor proteico do leite e rica em fibras para estimular o funcionamento do trato gastrointestinal. Ela deve evitar supérfluos. No puerpério, a mulher quer perder o peso que ela adquiriu durante a gravidez, portanto, não pode exagerar. E ela deve fazer uma hiperidratação via oral para aumentar o volume de leite.
ela receberá a prescrição de sulfato ferroso na dose de 2 comprimidos por dia e essa prescrição deverá ser ampliada para os próximos 60 dias de puerpério. E ela deverá evitar bebida alcoólica e o tabagismo. A concentração de álcool no leite materno é igual à concentração de álcool no sangue materno. Portanto, a mulher, após ingerir bebida alcoólica, não pode amamentar pelas próximas 3 horas. Quando a mulher pode deambular normalmente após o parto? Vejam, eu já disse a vocês aqui inúmeras vezes que a puérpera é uma paciente com risco de fenômenos tromboembólicos. Portanto, a deambulação deve ser o mais precoce possível para que se faça profilaxia desses fenômenos. Além disso, a deambulação acelera o trânsito intestinal, permitindo que ela evacue o mais rápido possível. Uma mulher que deambula faz a sua higienização mais facilmente. Portanto, ela consegue ir ao banheiro, consegue tomar banho de chuveiro, trocar as suas roupas e também consegue prestar os cuidados ao RN de maneira mais adequada. Sendo assim, a puérpera deve deambular assim que ela quiser e assim que ela tiver condições, o mais precoce possível. Quando retirar a venóclise, caso essa mulher tenha uma punção venosa? A venóclise deverá ser retirada também o mais precoce possível para evitar infecção nesse sítio e vai depender do grau de hidratação materno, do desejo e da possibilidade de se alimentar e do volume que ela tem de diurese. Deverá ter a venóclise retirada aquelas puérperas que têm pelo menos uma diurese de 30 ml por hora, uma urina com características normais, que está normalmente hidratada e que tem o desejo e a condição de receber alimentação. A sonda vesical de demora deverá ser retirada em 6 a 8 horas no caso de um parto cesárea e também se essas condições ditas anteriormente forem atendidas. E com relação ao vestuário, que tipo de roupa uma puérpera deve vestir? Ela deve vestir uma roupa que facilite a amamentação. Deve usar sim sutiã e um sutiã com boa sustentação, mas que permita a exposição do complexo areolar, como mostrado aqui na figura, sempre que for necessária a amamentação. Algumas mulheres nos perguntam, é possível utilizar algumas cintas ou faixas abdominais logo após o parto? Sim, é possível. Algumas mulheres referem conforto e menos quando utilizam esse tipo de vestuário. E mais uma vez, elas devem utilizar roupas leves que facilitem toda a amamentação. Higienização. A mulher deve ser encaminhada para o banho assim que a posição supina for confortável, principalmente depois que ela tenha a venóclise retirada e a sonda vesical de demora. Ela pode tomar banho de chuveiro, ela pode fazer a higienização dos cabelos e o tipo de absorvente que é utilizado no puerpério é aquele absorvente genital externo, que deve ser trocado frequentemente, a cada 4 a 5 horas, a depender do volume de loqueação. Não são necessários cuidados especiais com as mamas ou incisões, portanto, não devem ser colocadas no complexo areolo-mamilar pomadas hidratantes, pomadas que previnam trauma mamilar. Esses traumas serão prevenidos com o estabelecimento de uma técnica de amamentação correta. E não devemos utilizar pomadas analgésicas ou cicatrizantes em incisões como as de cesárea ou incisões perineais. Não há benefícios na literatura comprovados com o uso desse tipo de medicação. Para aquelas pacientes que fizeram retenção urinária, diante desse diagnóstico, é necessário que façamos a prescrição de analgésicos, muitas vezes retirando a dor dessa paciente, principalmente a dor perineal, ela consegue estabelecer a micção. Além disso, o banho de chuveiro, um banho morno, pode facilitar essa micção, assim como colocar as mãos dessa puérpera em água corrente enquanto ela permanece sentada no vaso sanitário, na tentativa de urinar. E no caso de medidas comportamentais como as citadas não surtirem efeito, fazemos a sondagem vesical intermitente para que façamos o alívio dos bexigomas. Não colocamos novamente sonda vesical de demora, pois a sonda vesical de demora só intensificará o edema da mucosa uretral, retardando ainda mais o início das micções espontâneas.
Para aquelas pacientes que se queixam de hemorroidas, de dor por causa das hemorroidas. Inicialmente, é importante que elas passem por uma avaliação proctológica, porque muitas vezes a dor intensificada pelas hemorroidas ocorre porque existe um trombo hemorroidário. A prescrição dessas mulheres iniciais deve ser de uma dieta laxativa, rica em fibras, como eu já disse anteriormente. Essas pacientes podem usar cremes anestésicos locais para diminuir a dor provocada por essa intercorrência. E é importante que orientemos essas pacientes que elas não devem utilizar o papel higiênico para a sua higienização, porque o papel higiênico só causa mais trauma e intensifica a dor e o edema local. Portanto, é importante que elas usem para a sua higienização a lavagem após a evacuação. Quais são os cuidados que a mulher deve ter com uma incisão de cesárea? Primeiro, o curativo oclusivo pode ser retirado em 6 a 8 horas após a cesárea, para que inclusive ela lave a incisão durante o seu primeiro banho de chuveiro. Essa ferida deverá ficar descoberta, nada de colocar um novo curativo para protegê-la. Ela deve permanecer bastante aerada, seca e limpa. Não devemos, como eu já disse, usar anestésicos locais, qualquer tipo de antisséptico ou pomada. E os pontos deverão ser retirados, no caso de uma incisão fanestil, em 7 dias, e de uma incisão mediana em 10 dias. Mais uma vez, essa incisão tem que ser seca, limpa, aerada. Aquelas pacientes que têm dobras abdominais, que ocluem essa incisão, devem limpar essa incisão de 2 a 3 vezes ao dia, com água corrente e sabão. Não deverão utilizar nenhum outro tipo de agente para limpeza local. Cuidados com a episiorrafia. Lembrem que para a episiorrafia não há curativo oclusivo após o parto. É importante que apliquemos gelo local nas primeiras 24 horas, 3 a 4 vezes por dia. E deixe esse gelo no local por cerca de 15 minutos em cada aplicação. Esse gelo reduzirá o edema e o volume de sangramento. É comum haver um discreto edema e hiperemia no local. De novo, não usar anestésicos, antissépticos ou pomadas no local. Mais uma vez, não utilizar papel higiênico, pois o trauma, o atrito, só intensificará o edema. Absorventes internos só poderão ser utilizados pela puérpera após 3 semanas do parto. Priorizar, como já disse, o uso de absorventes externos. E os pontos da episiorrafia são pontos absorvíveis, portanto, não deverão ser retirados. E a cicatrização completa da epísio ocorre nos próximos 10 dias. E com relação à amamentação, essa deverá ser instituída o mais precoce possível. A primeira sucção do complexo areolo-mamilar pelo recém-nascido deverá ser feita na primeira meia hora. Essa sucção será responsável por níveis maiores de prolactina ao longo de todo o puerpério. A amamentação, como eu já disse, é facilitada pela prática do alojamento conjunto. E a puérpera precisa de um ambiente tranquilo e de adotar uma posição relaxada para que ela consiga estabelecer a amamentação da melhor forma possível. Sempre antes da amamentação, ela precisa higienizar as suas mãos. Sempre oferecer as mamas, mesmo que ela ainda não tenha passado pelo processo de apojadura. A amamentação, em cada vez, deverá ser iniciada pela mama mais repleta, que normalmente é a segunda mama utilizada na amamentação prévia. E o RN sempre deverá ser posicionado com o tórax, a face de frente para sua mãe, a cabeça sempre alinhada com a sua coluna vertebral e ele sempre apoiado pelo antebraço materno que o traz de encontro ao tórax dessa mãe. E para que se estabeleça a técnica correta de amamentação, a mão contrária àquela que sustenta o recém-nascido é levada até a mama com os dedos no formato de uma letra C, de modo que o dedão fica acima do complexo areolar e o dedo indicador fica abaixo do complexo areolo-mamilar materno. O mamilo é colocado na boca do recém-nascido, de modo a estimular o reflexo de busca ou procura dessa criança, e as mães devem se esforçar por colocar todo o mamilo e o máximo da areola dentro da boca do recém-nascido, para que a gengiva dessa criança comprima os ductos lactíferos que estão posicionados na areola desse complexo mamilar.
Quando a pega correta é realizada, a amamentação não dói. Quando as mamas maternas estão muito cheias antes da amamentação, é importante que a mãe faça uma ordenha manual, tornando a mama um pouco mais flácida. Isso facilitará a apreensão do complexo areolo-mamilar pelo recém-nascido. Ao término da amamentação, a mama deverá ser liberada da boca do recém-nascido de maneira espontânea. E isso é conseguido quando se faz cócegas na bochecha do recém-nascido, quando se estimula a face do recém-nascido. Após a amamentação, o complexo areolo-mamilar é lubrificado com o próprio leite materno e essa conduta reduzirá a ocorrência de traumas mamilares em associação com o estabelecimento de uma pega correta. Caso haja trauma mamilar, a mãe deverá expor essas mamas ao sol e a técnica correta de amamentação deverá ser novamente explicada para essa mãe, no intuito de corrigir a pega que muitas vezes está inadequada. Não existem evidências na literatura de boa qualidade que respaldem o uso de medicações cicatrizantes para tratamento de trauma mamilar. Sol e pega correta garantem a cura dessa intercorrência tão frequente em primíparas, principalmente. E aqui eu faço um alerta, cuidado com aquelas mães que têm recém-nascidos no berçário, ou mães que tiveram óbito fetal ou óbito neonatal. Essas pacientes deverão, quando indicada, ter inibição da sua lactação, e para aquelas mães que têm recém-nascido no berçário, vocês deverão prescrever a ordenha em banco de leite de 3 em 3 horas no mínimo, para que ela tenha uma frequência adequada de amamentação e possa utilizá-la quando ela puder amamentar esse recém-nascido, quando ele vier para o alojamento conjunto e seja possível alimentação sob livre demanda. Caso esses recém-nascidos que estão no berçário possam ser amamentados, vocês devem estimular a ida dessa mãe no berçário de maneira mais frequente para evitar que elas tenham engurgitamento. Quais medicamentos são prescritos no puerpério? Se a paciente foi submetida a um parto normal, não há antibiótico profilaxia previamente ao parto e muito menos antibióticos são prescritos após o nascimento. Analgésicos podem ser prescritos e serão caso a paciente se queixe de dor. A paciente que foi submetida ao parto cesárea recebe uma dose única de antibiótico profilaxia previamente ao parto. Não recebe qualquer forma de antibiótico após o nascimento. Mas essas pacientes precisam de analgésico nas primeiras 24 horas do parto. A princípio, prescrevemos um anti-inflamatório, que deverá ser prescrito por via parenteral, e outros analgésicos poderão ser utilizados nos intervalos desse anti-inflamatório, caso seja necessário. Após as primeiras 24 horas, caso a paciente ainda apresente dor, analgésicos são prescritos por via oral. Devemos evitar o uso de antiespasmódicos no puerpério. É muito comum a paciente se queixar de cólicas, especialmente nos primeiros 3 dias, e mais quando ela amamenta. Na verdade, o que essa paciente precisa é de orientação e não de prescrição medicamentosa. Algumas mães se beneficiam da administração de imunoglobulina anti-RHD. Quem são essas mães? Aquelas mães que são RH negativas, que têm o cúmis indireto negativo, colhido no parto, e que têm recém-nascidos RH positivos. Essas pacientes deverão receber a imunoglobulina nas primeiras 72 horas, na dose de 300 microgramas intramusculares. Pacientes que, porventura, receberam a imunoglobulina anti-RH durante o período gestacional, não precisam ter o resultado do cúmis indireto antes de receber a imunoglobulina no pós-parto. Basta serem RH negativas e terem recém-nascidos RH positivos. Cuidado com aquelas mães que têm o fenótipo D fraco ou DU. Essas pacientes deverão ser consideradas como RH negativas e deverão receber a imunoglobulina caso tenham crianças RH positivas. O puerpério também é um momento, é uma oportunidade para atualizar certas vacinas maternas, como por exemplo a da rubéola e a da hepatite B. Portanto, vejam o cartão vacinal das suas pacientes e caso elas estejam necessitando dessas vacinas, o puerpério pode ser um momento bastante adequado. Quando uma puérpera deve receber alta hospitalar? Se ela foi submetida ao parto normal, estiver em boas condições,
com recém-nascidos em boas condições que também receberam alta, é possível a alta hospitalar 24 horas após o parto. Para aquelas pacientes que foram submetidas ao parto cesárea, também em boas condições, com recém-nascidos que receberam alta hospitalar, a alta poderá ser programada para 48 horas após o nascimento dessa criança. Isso é claro, se tivermos, além das boas condições, uma evolução normal dos parâmetros puerperais. A amamentação precisa estar estabelecida sem problemas, assim como é preciso que haja um vínculo entre a mãe e o filho bastante adequado. Alguns exames deverão ser checados antes da alta hospitalar. O tipo sanguíneo materno e o tipo sanguíneo do recém-nascido, pelos motivos explicados no slide anterior, assim como cumes indireto para aquelas mães RH negativas que não receberam imunoglobulina durante o pré-natal. As sorologias maternas também deverão ser checadas, é uma oportunidade para realizar tratamentos maternos e também porque algumas sorologias positivas impossibilitam a amamentação dessa criança, então é importante que saibamos disso o mais precoce possível. E outros exames que porventura tenham sido solicitados com alguma indicação clínica, é preciso que eles sejam checados e condutas sejam adotadas as mais adequadas possíveis a depender do resultado desses exames. Quais são as orientações que vocês deverão dar para essa paciente no momento da alta? Orientações com relação à dieta, que já foram apresentadas aqui a vocês em slides anteriores. Lembrar de manter o sulfato ferroso por 2 meses. Orientações com relação à amamentação, os benefícios, qual é a técnica correta, formas de se evitar traumas mamilares, formas de tratar esses traumas. Ela deverá restabelecer as relações sexuais após 40 dias do parto, quando existe um trofismo um pouco melhor no seu trato genital, de modo a ter menos desconforto durante o ato sexual. Ela deverá receber orientações anticoncepcionais, porque apesar de orientarmos a abstinência, algumas pacientes iniciam a atividade sexual antes dos 40 dias, então, ou melhor, antes do primeiro retorno de puerpério, então é bom que elas já tenham orientações anticoncepcionais já na alta hospitalar. É importante que vocês expliquem o que é normal na evolução dos parâmetros puerperais, para que ela possa identificar o que está anormal e procurar o atendimento médico o mais cedo possível. Ela deverá procurar o hospital onde ela teve a sua gestação resolvida, diante de alguma dessas anormalidades citadas anteriormente. E ela deverá receber um encaminhamento para uma unidade básica de saúde para que faça um retorno de puerpério ao final da primeira semana e 40 dias após o parto. E para aquelas pacientes que trabalham, que necessitam, vocês deverão, nesse momento, fornecer a licença maternidade. O primeiro retorno de puerpério ocorre ao final da primeira semana, até o 10º dia de puerpério, ou seja, até o final do puerpério imediato. Esse retorno poderá ser realizado na unidade básica de saúde mais próxima à residência da paciente. Ele ocorre com o intuito de se avaliar queixas dessa mulher, se realizar um exame físico adequado, na avaliação de parâmetros puerperais, observando se a involução dos mesmos está dentro do normal. É um retorno onde se dá ênfase no exame físico, procurando rastrear sinais de infecção puerperal, onde se avalia as mamas cautelosamente, para se diagnosticar traumas mamilares, para tentar corrigir a técnica de amamentação, de forma a impedir o desmame precoce e incentivar o aleitamento materno por, no mínimo, 6 meses. Mas hoje em dia a Organização Mundial de Saúde preconiza o aleitamento materno até os 2 anos de idade. O segundo retorno de puerpério será realizado no 42º dia, ou seja, no final do puerpério tardio. Ele também é realizado na unidade básica de saúde mais próxima da residência da paciente. Mais uma vez, vocês deverão avaliar queixas dessa paciente, deverão examiná-la, exame físico geral, exame físico ginecológico, deverão estimular o aleitamento materno, como eu já disse anteriormente.
Aqui, agora, cabem orientações contraceptivas muito mais claras, muito mais efetivas, pois vocês liberarão essa paciente para o reinício da atividade sexual e também para o restabelecimento das práticas desportivas. É o momento em que a paciente começa a fazer exercícios físicos para corrigir a frouxidão da sua parede abdominal, o relaxamento da musculatura do assoalho pélvico e assim ter um retorno mais rápido dos seus parâmetros puerperais às condições pré-gravídicas. E aqui terminamos a assistência ao puerpério. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula, que vocês sejam capazes de prestar a melhor assistência possível às suas puérperas, que tenham paciência, que consigam compreender esse momento tão difícil, tão conturbado da vida de uma mulher e espero que nos encontremos em próximas aulas. Muito obrigada pela atenção de vocês e até mais.